Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa partida. Que assim seja. Bom, hoje, no plano espiritual, a gente fala que é o dia de nosso pai Ogum. Ou, como na Igreja Católica, a gente comemora o dia de São Jorge, né? Dia 23 de abril, né? E o que São Jorge representa na nossa vida, né? É isso que a gente vem hoje tentar falar um pouquinho nessa meia hora antes de começarmos os trabalhos, sobre os trabalhos que vamos fazer. Quem é Ogum? Quem é São Jorge? Por que Ogum? Por que São Jorge? Então, o Plínio é o nosso palestrante, ele vai estar dando os estudos, a gente vai estar todo mundo ajudando, né? Bem, uma coisa assim importante que a gente gostaria de falar, né, assim que a gente tem como entendimento, é quando a gente fala que Ogum, né, é o orixá da guerra, é o orixá que nos protege, que nos guia, que abre nossos caminhos, a gente tem que ter um entendimento mais profundo, tá? Porque nessa figura que a gente vê São Jorge, ele, né, matando o dragão, enfrentando o dragão, esse dragão, tá, ele representa, assim, tem um sentido simbólico, né, do mal que, assim, reside dentro da gente também, né, não só, às vezes a gente só coloca o mal exteriorizado, né, mas esse mal também está dentro da gente, a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, essas lutas, tá? Não é só essa luta exterior, a gente tem que encarar como uma luta contra, assim, as coisas que são negativas na gente, né? Porque a gente tem vaidade, a gente tem orgulho, a gente tem ira, né? Em muitos momentos, enfim, a gente tem um monte de defeitos, né? Que a gente tem que ter humildade de enxergar na gente e tentar trabalhar isso, né? Para que a gente possa, assim, melhorar, né? Como pessoa, porque o mundo ao nosso redor só vai se transformar, só vai mudar quando a gente mudar. Se a gente não mudar, esse mundo vai continuar o mesmo. Você vai achar que o seu marido, o seu companheiro, a sua esposa, seu filho, né, são pessoas difíceis, né? Mas à medida que você consegue fazer essa mudança, você vai percebendo que você vai ter mais paciência para lidar com as diferenças, né, de cada um, né? Então, Ogum é isso, representa muito isso, que esse dragão que a gente vê ali é isso, que não é só o mal que vem de fora, é o mal que também está dentro da gente. Mas nós temos assim, né, vários braços da Umbanda, né, como a gente fala. Nós temos vários tipos de Umbanda, né, mas em todas elas a gente vai encontrar, né, o que é a palavra Ogum, né, que seria a glória, salvação, fogo guerreiro, né, maternidade, potência criadora, ou guerreiro da salvação, fogo da glória ou da salvação. Mas que salvação é essa? É tudo isso que ele falou, é essa salvação de dentro da gente mesmo, porque a gente está aqui nesse plano para se evoluir, para nos melhorarmos. E à medida que vamos fazendo isso, é onde estamos encontrando a salvação. Então, quando a gente pede num momento de ira, de nervoso, de falta de paciência, se eu estou para explodir, Ogum, valei-me, São Jorge,
Seja lá do jeito que você for. É essa energia de Ogum que envolve a gente, que nos dá aquela força, aquele fôlego para que a gente não. Vai ser diferente, eu não vou agir desse jeito. Eu não vou chutar o pau da barraca. Eu vou vencer isso de outra maneira. Eu vou vencer isso com sabedoria, com equilíbrio, com discernimento, né? Então, é essa luta constante de dentro da gente, que muitas vezes a gente quer fazer isso. A gente quer chutar o pau da barraca. A gente quer virar a mesa. Esse é o mal que a gente tenta se melhorar através dessa energia propulsora de Ogum, tá? Orixá guerreiro, costuma-se dizer que Ogum é o senhor que abre os caminhos, o senhor da guerra, das batalhas. Realmente, este orixá é um grande guerreiro espiritual. Com sua espada e sua capa encarnada, Ogum vencedor de demanda, nos guarda e protege. Patrono da Umbanda, ele é o senhor do movimento, aquele que acelera uma ação e o executor das leis divinas. Enquanto Xangô, que nós chamamos Xangô São Jerônimo ou São João Batista, né? Enquanto ele julga, Ogum aplica as leis. Para a gente mesmo. Não é contra um irmão, não. É sobre nós mesmos, tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa até agora? Tá difícil que nem vocês que ainda estão vindo a primeira vez, tá assim complicado esse entendimento? Geralmente, a cor de Ogum, dependendo da onde veio, da vertente da Umbanda, ela pode ser azul ou vermelha também. Azul porque Ogum simboliza o fogo, a chama crística. Então, quando você mentaliza o fogo, ele na sua pureza, na sua essência, ele é azul, né? Quando você olha quando você acende uma chama, você vê o azul, né? O azul do fogo e depois em volta o vermelho, né? Então, Ogum é essa chama. Boa noite. Sejam bem-vindas. A cor de Ogum é essa, os domínios de Ogum, todos os caminhos e lugares. Atuação contra demanda e feitiços. O que seria isso contra demandas e feitiços? Quem tem uma ideia para me dar sobre isso? A gente tem a mania de dizer que alguém não gosta de mim e me lançou um olho ruim, uma coisa ruim. Isso para nós é uma demanda, né? Mandou algo. Tem, gente. Infelizmente tem aqueles que fazem o mal, sim. Infelizmente são pessoas que não têm o esclarecimento ainda. Mas esse mal só vai chegar até nós se encontrar a nossa porta aberta. É como qualquer visita, ela vai entrar na tua casa dentro se a porta estiver aberta. Se você tem uma firmeza espiritual, acredita em Deus, não precisa ir em lugar nenhum, mas você tem uma força espiritual, você tem a sua guarda fechada, então mal nenhum vai te atingir, tá? A saudação de Ogum é Ogunhê, meu pai, ou Ogunhê, que seria, na linguagem iorubá, salve Senhor, porque na África existiam várias tribos, e uma das tribos cultuava Ogum, o sol, o guerreiro sol. Então, quando ele abria forte, eles falavam, Ogunhê, meu pai, seja bem-vindo. Quando a gente acorda de manhã e fala assim, bom dia, dia, seria mais ou menos nesse sentido. E quando existia alguma injustiça, algo de errado, algo de ruim, se pedia também para a força desse guerreiro para cortar aquilo. E ali eles falavam, Patacori Ogum, para poder cortar o mal. Né? Elementos, terra e fogo e ar. Ogum está dentro de todos nós. Mesmo eu sendo uma filha de Ogum, se você não for uma filha de Ogum, uma filha de Oxóssi, uma filha de Xangô, um filho de... Seja qual for o orixá regente da sua coroa, todos nós temos a força de Ogum. Esse ar que a gente respira, que nos movimenta aí para frente, a seguir. Às vezes a gente quer esmorecer, a gente respira fundo, não, eu tenho que fazer. Essa é a energia de Ogum dentro da gente. Então, todos nós temos a força propulsora de Ogum, de levantar e ir à luta. Porque se todos estamos aqui hoje é porque a gente levantou e foi à luta. Se a gente esmorecer,
não sai do lugar. Então essa força vem e nos cobre, nos impulsiona realmente a seguir em frente. Quando a gente fala desse negócio de estar protegido, não estar com a porta aberta, o entendimento é o seguinte, quando a gente fala que está com a porta aberta, por exemplo, quando você está assim, com uma vibração baixa. O que significa uma vibração baixa? É você estar deprimida, assim, com pensamentos ruins, se sentindo, né, assim, infeliz. Então, isso é uma forma de você estar com a porta aberta. E ao contrário, você está feliz, você está alegre, você está agradecendo a Deus, não pelas coisas materiais que você possui, mas por você estar com saúde, né, por sua família estar com saúde. Então, todas essas coisas boas que você começa a enxergar, você agradece, né, ao nosso Pai Maior, porque Ele está te dando essa bênção. Então, à medida que você está sempre agradecendo, feliz com as coisas que você possui, né, entendendo os desígnios de Deus para tudo na nossa vida. Porque tudo tem um propósito. Toda dor que vem dentro de nós tem um propósito de Deus dentro dela. E se a gente começa a entender isso, a gente começa a ter essa força propulsora e a nossa guarda, a nossa porta se mantém firme. Então pode alguém tentar nos desejar algo, mas a gente está firme ali, né? Eu vou pedir permissão para você, para dar como exemplo a sua Jane hoje. A sua Jane está aqui hoje, a mãe dela faleceu ontem, deve estar sendo enterrada hoje, nesse instante. E ela teve força de estar aqui. E ela conversou comigo e falou, eu poderia estar triste, mas eu estou em paz. Minha mãe cumpriu a missão dela e eu tenho que continuar cumprindo a minha. Né? Se fosse um tempo atrás, né, quem ia ter essa força, ia estar no desespero, ia estar chorando, ia estar se lamentando, porque eu estou longe, minha mãe está lá, eu não vi. Né? Então, olha os desígnios de Deus em cima de tudo. Te dei como exemplo para mostrar essa força que tem que sair de dentro da gente para algo maior, sempre maior, que está em Deus, que está em Jesus. Né? Então, e assim, quando assim, Deus estabeleceu assim, muitas leis para manter a organização, o equilíbrio no mundo, né? E Ogum, ele foi encarregado assim, de manter a ordem e a lei, né? Então é isso, o Orixá Ogum é essa energia, essa força, é esse comandante, né, que Deus colocou para manter a ordem, a lei, fazer respeitar a lei. Então se alguém faz alguma coisa errada, ele vai ter que pagar por isso, né? Ele não pode prejudicar alguém, e não que ficar impune, mas ele vai ter que fazer um acerto para que ele fique em paz com a sua consciência, né? Sua consciência, então esse Ogum está dentro da nossa consciência, sabe? A gente, à medida que a gente vai tendo esse entendimento, essa consciência vai ficando mais desperta e a gente vai, assim, percebendo, assim, com mais profundidade o que é certo, o que é errado, né? É essa lei que vai sendo cumprida, né? Que Deus estabeleceu, e essa força de Ogum vem nos despertar essa ordem, essa lei que está dentro da nossa consciência. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Vamos participar. Eu já estava vendo as perguntas e tinha uma parte que estava falando que quando a gente está com muita força de Ogum, às vezes as pessoas ficam muito autoritárias, ficam muito, assim, com muita certeza, muito das suas razões, né? Tem uma palavra certa que eu não consigo encontrar agora. E então que ela precisa estar diminuindo a força de Ogum. E quando a pessoa está fraca, que ela não consegue dizer não para as coisas, deixa tudo vir para a vida dela, é que ela está precisando da força de Ogum. Aí eu vim no caminho pensando, né? Como que Ogum pode estar em excesso, né? Tipo, você está com muita força de Ogum,
né? Como que seria essa força de Está com Ogum? muita energia Tá com muito... acumulada. Isso. É porque nós temos uma energia para ser utilizada. Quando a gente só guarda essa energia para a gente e não utiliza, a gente passa assim a ser meio autoritário, meio mandão, quer resolver tudo, a gente pode tudo. E o que a gente coloca na Umbanda como equilíbrio é assim: nós temos 2 orixás, 2 entidades que nos regem, cada um de nós. Então, no caso de Ogum, nós trabalhamos com Ogum e Iemanjá no meu sincretismo, tá? Em outras casas é Ogum com Yansan. Então, Ogum e Iemanjá seria um traz essa força e o outro equilíbrio. Então, a gente sempre tem 2 orixás para nos equilibrar, né? Para nos dar esse entendimento. Agora, a Terumi me pergunta, quando que a gente passa a ter muita energia de Ogum dentro da gente? Quando? O que a gente faz para essa energia vir tão forte dentro da gente? Alguém aqui conhece uma pessoa que é sempre assim, decidida, quer resolver tudo, quer sempre estar ali? Tem ou não tem? Tem, né? Então traz dentro da pessoa, ela cria, ela vai criando e ela vai acumulando aquilo e ela não faz nada com aquilo, ela só cria. Então ela fica autoritária, ela fica mandona, só que ela também não sai do lugar, porque ela não equilibra essa força. Será que eu consegui explicar? Então, só para uma coisa assim um pouco mais profunda, né? Que é assim, mais para frente a gente vai fazer um estudo sobre os chakras, né? Então, essa coisa de energia, por isso que a gente tem diversos chakras, né, no nosso corpo, né? E assim, à medida que a gente vai tendo um entendimento de como vem essa energia, você, através da meditação, através das suas orações, você pode transferir a energia, por exemplo, essa energia de Ogum que se concentra num chakra, você pode transferir para outro. Aí você consegue se equilibrar, manter o seu equilíbrio. Tá? Então, mais para frente a gente vai fazer um estudo. Ficou mais bem entendido da maneira que ele passou. Assim, Eu fiquei... Não, assim... Na verdade, um pouco acho que eu só sabia da resposta, mas assim, só para poder ter certeza, né? Não. Porque eu acho que, eu imagino também, que como a gente tem as inferioridades, então não é que Ogum, ele tá, porque eu imagino que a energia de um orixá É sempre boa. é sempre boa, então ele nunca vai ser um orixá, ah não, ele tá bom, ele tá ruim, ele tá forte, ele tá fraco. Não, Ele é tudo bem. uma energia. Então acho que conforme a gente tá, é onde tá desequilibrado. A gente tá desequilibrado, então a gente não consegue Porque equilibrar essa é energia. estranho pensar né? assim, né? A gente tem Jesus Cristo. Já pensou a energia de Jesus Cristo forte em mim e eu quebrando tudo? É estranho, né? Então não deve ser assim. Então eu sou de acordo com o que ele falou. Essa energia acumulada, como eu estava falando, né? Eu acredito que até Jesus teve essa energia acumulada quando precisou, né? Porque ele chegou e derrubou tudo, né? Mas eu penso dessa maneira, que a distribuição não está bem feita, a gente precisa aprender a fazer isso, e quando a gente também está muito passivo também. Quando a gente fala que precisa da energia de algum para fazer o movimento, é porque está muito passivo em uma determinada, em um determinado chakra que precisa também ser distribuído. né? Para se manter o equilíbrio, né? Porque tudo gira em torno do equilíbrio. Então, quando a Tereu me fala, né, que está muito passiva, assim, a gente tem que entender o seguinte: não é porque a gente digamos assim, nós estamos aqui orando, que nós somos religiosos, nós temos essa consciência, não significa que a gente tem que ser capacho dos outros. A gente tem que saber onde que começa o direito do outro, né, e os nossos. Então, ter esse entendimento, né, estabelecer limites, saber que tem limite. Você não pode ficar aceitando que todo mundo te pise. Não, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bom, né? Então a gente tem que saber, entender que às vezes uma explosão, né, às vezes nem sempre é negativa, tá? Porque a gente também tem que impor limites, saber onde se fazer respeitar também, né? Bom, nós temos vários tipos de Oguns, né? Nós temos 7 tipos de Oguns e cada um atua, né, em uma parte da natureza, essa energia da natureza. Mas esse aqui é um estudo mais profundo que a gente vai dando, né, em um outro período. É só mais para que vocês consigam entender
essa energia de Ogum que nós iremos e já estamos trabalhando aqui hoje. Próximo. Pode passar. Aqui. Lê você. Em lugar da fé cega que anula a liberdade de pensar, ele diz: não há fé inquebrantável senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé necessária é necessária. A fé É necessária uma base e essa base é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. É necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor e exige a adição de uma das mais preciosas faculdades do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que isso quer dizer para nós? Principalmente quem vai assim em terreiros, em templos, às vezes a gente ouve assim uma entidade fala uma coisa, ou um chefe de terreiro, ou um pai de santo, um dirigente, que a gente às vezes não entende ou não aceita, mas vai lá e faz, sem nem buscar o porquê. Por que eu tenho que fazer isso? Será que é essa fé cega que Deus quer de mim? Que eu faço as coisas sem entendimento? O que acontece quando a gente tem aquela fé cega? Minha fé é cega, eu faço, eu acredito, falou, eu estou fazendo. O que isso pode gerar quando eu descubro que não é aquilo? O que isso pode gerar dentro de mim? Decepção, né? Revolta. Nossa, eu acreditava que era assim. A entidade falava para mim que era isso e eu acreditava que era desse jeito, mas eu fiz aquilo realmente. Eu consegui entender na essência que tudo depende da minha mudança, que orixá nenhum, que baiano nenhum que bate nesse terreiro ou qualquer terreiro, que caboclo nenhum, preto velho, Ogum, pode descer Jesus Cristo aqui na gente, nenhum deles vai ter o poder de nos transformar. Nós temos o livre-arbítrio, a gente tem que querer, a gente tem que se modificar. Problema nenhum é resolvido como um passe de mágica. Somos nós os causadores dos nossos problemas e nós temos que resolvê-los por nós mesmos. O que eles nos dão é a coragem, é a força, é nos impulsionar a resolver aquilo. Mas nós temos que fazer essa modificação dentro da gente. Não adianta eu vir aqui, vestir um branco, me postar de santa. Todo mundo acha, não, eu tenho minhas imperfeições e eu tenho que trabalhar todo dia contra elas. Quando meu filho me deixa nervosa, quando meu marido me estressa, quando eu vou trabalhar e lá as coisas não dão certo, todo dia nós somos testados, todo santo dia. E é nessa hora que a gente tem que buscar, será que eu estou aprendendo realmente alguma coisa, indo naquele templo, ou indo naquela igreja, ou indo na católica, na evangélica, seja onde for. Não é o templo que nos faz, nosso templo somos nós. E se a gente não se modificar por dentro, não resolve. Não tem milagre. O milagre somos nós. Teve um filme que eu assisti, não lembro o nome do filme agora, onde o ator falava assim, você quer um milagre? Seja um milagre. Então, assim, só para dar um exemplo bem prático, né, do que está escrito assim, por exemplo, às vezes, né, a gente está andando e de repente cai num buraco, né? Aí, por exemplo, a espiritualidade vem nos ajudar, ele vai jogar uma escada para a gente lá. Só que você vai ter que subir degrau a degrau. Ele não vai poder lá e fazer você subir a escada, né? Às vezes você fala, não, essa escada eu não quero, eu prefiro uma escada rolante, né? Mas o que você merece, ou o que você tem para receber é isso, né? Então você vai ter que fazer o esforço, ele não pode ir lá, descer e te carregar, né? Às vezes ele te joga uma corda,
Ah, mas eu não quero uma corda, eu quero uma escada, né? Eu quero algo mais fácil. Mas o que você tem para se levar a sair desse buraco é isso. Você vai ter que segurar lá, porque aí ele vai te puxar, né? Mas ele não pode ir lá e tirar você de lá. Vai caminhar ao nosso lado sempre, mas não podem fazer por nós. Existe o livre-arbítrio. Nós temos que nos impulsionar a melhorar, a querer modificar. E a gente tem essa força, porque nós temos a essência divina dentro de nós. Todos nós temos. Então a gente tem esse poder, sim. A gente precisa só refletir nisso, né? É isso que a espiritualidade traz, é isso que os orixás trazem para nós, é isso que a força de Ogum, meu pai, traz para nós. Que a gente tenha coragem, que a gente não esmoreça, que a gente se eleve, que a gente busque ver onde estão os nossos erros mesmo, né? Não julgar o irmão não faz aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, é o livre-arbítrio dele, que ele também vai pagar, vai ter as consequências, vai pagar na própria essência dele, né? Na própria consciência dele, ele vai ter os acertos dele também. E querer que os outros façam aquilo que a gente quer também não é certo. Cada um tem sua vida, cada um tem as suas escolhas. A gente tem que aprender a respeitar as diferenças, né? Se todo mundo aqui pensasse igual, não tinha por que Deus ter feito, né? De estarmos todos aqui, para quê, né? Então que a gente aprenda a respeitar as diferenças, seja onde for, começando por dentro do nosso lar, porque ali estão as nossas maiores provações, tá? Não é fora, é dentro do nosso lar, daqueles que estão mais próximos, que Deus coloca por misericórdia a nós, para que a gente possa se evoluir, e dali as outras pessoas, os amigos que chegam, no nosso trabalho, onde a gente encontra a dificuldade, é ali que está a misericórdia de Deus para conosco. Que a gente não esqueça isso. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Nossa, ficou todo mundo calado. Não, é porque o negócio hoje tá bom. Fiquei até Então, calado agora. ficou calado, né, Cecília? Mas já deu o nosso horário e nós vamos começar nossos trabalhos. Com a força e a energia do nosso Pai Ogum. Ogum, meu Pai!